E aí, mano? E aí, rapaziada, é o seguinte, eu recebi as encomendas aqui, que a gente vai estar fazendo um projeto muito top aí no canal, entendeu? E, mano, tá tudo ali, ó, tá tudo aqui, ó. Então, bom, pra começar, basicamente comprei essa paradinha aqui, que é uma placa de mineração. Mas a gente vai usar ela pra mineração? Claro que não. Mas o que acontece? Essa placa, ela tem um hardware muito forte e o preço dela despencou. Depois que a mineração caiu, não passou a não valer tanto a pena assim. Ela barateou demais. Então, mano, os gamers viram uma oportunidade nisso, passou a pegar essa placa de mineração e usar como um console. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Pô, se eu consigo fazer isso daqui, você também consegue. E é por isso que eu trouxe essa paradinha. Nesse projeto, a gente vai fazer um unboxing, instalar todo o sistema operacional, testar em jogos e depois a gente ainda vai overclockar essa placa ao máximo, para extrair o máximo de desempenho dela. Então, basicamente, vamos construir aqui um Steam Machine, um PS5, um console, que seja, como você quiser chamar, gastando muita pouca grana e tendo muito desempenho. Então, bora fazer isso? Porque eu tava muito ansioso pra chegar também, tô com muito medo, mano. Então, já bora abrir ela aqui. Meu Deus do céu, não acredito nisso. Meu Deus. Caraca, ela é grandinha até, né? Ela é como se fosse uma placa de vídeo de 3 fãs, tá ligado? Nossa senhora, eu não tenho a pilha. Desgrama. Puta que pariu. Mas como vocês podem perceber, essa plaquinha aqui, ela não vai funcionar magicamente assim por si só. Então a gente precisa de algumas outras coisinhas para fazer ela funcionar. Se a gente for comparar com montar um PC, por exemplo, não é muita coisa assim. É basicamente só o essencial mesmo. O primeiro deles seria o SSD que eu comprei. Eu comprei esse daqui, ó. Inclusive, quando eu abri, eu achei bem bonitinho, mano, essa apresentação, essa caixinha da Netak. Tá bem sujo também. Tá louco? Comprei esse de 500 GB da Netak aqui, ó. Bem top, mano. 500 GB eu ainda acho pouco. Mas, pô, estamos pensando no custo-benefício aí, né? Pra ele eu fiz ainda mais 2 compras pra fazer essa bagaça funcionar. Então, bora abrir elas. E a segunda? É essa aqui. Caixa toda cagada. É porque, mano, o que eu fiz? Eu risquei com 5 canetas diferentes e não tampou. Aí eu rasguei, mas tava muito difícil de rasgar, como vocês podem ver. Aí eu taquei fita em cima. E é isso, mano. Vambora abrir aqui. Não enche o saco também, não. Tudo enche o saco também. Só assiste a bosta do vídeo e deixa o like aí também, ô seu trouxa. Me liga mais tarde. A segunda aí tá bichinho. Aí, ó, toma aí, ó. Comprei essa fonte aqui. E, mano, sinceramente, ó, todo mundo indica a MSI Mag 650, mas eu acho que essa daqui é melhor, viu? Porque eu tava vendo aqui o pessoal falando que ela tinha problema e tal. É o que eu acho que a Gigabyte arrumou. Pô, ela tem 80 Plus Gold. É uma fonte assim, eu acho que eu peguei ela por 230. Não lembro direito, mas acho que foi esse o preço dela. Ela é uma fonte de 650 watts. E, cara, tá muito barato pelo que ela entrega. Então, eu não sei exatamente se ela vai ser muito boa, mas a gente vai testar agora. E eu tenho também a MSI Mag 650. Eu não achei ela tão boa assim, mano. Ela, tipo, a minha, ela dá um problema quando ela começa a consumir muita energia, ela começa a dar uns chiados assim. Bom, não gosto muito da MSI Mag, mas bora abrir essa aqui. Poxa, abriu ao contrário. Vem o manual, o cabo de energia, normal, padrão. Aí vem um gelzinho aqui, ó, pra você comer. Por favor, coma isso aqui. É o que tá escrito aqui, entendeu? Isso daqui eles mandam, tipo assim, como se fosse um brinde, assim, entendeu? Eu tô zoando, né? Vai que tem um burro aí que come de verdade. Aí vai falar que eu tô errado. Aí veio 4 parafusos, que é pra parafusar ela no gabinete, né? E aqui a fonte. O bagulho é mó bonitinho, mano. É muito bonitinho. Que isso. Bem top, viu? E por último, mas não menos importante, inclusive muito importante, esse pacotinho aqui, que são 2 fãs. São 2 fãs de 120mm da Rise Mode. Paguei R$10 nela. É o suficiente? Tá longe de ser o suficiente. Isso daqui só vai dar uma amenizada, porque esse bagulho esquenta que só mais ideia. Esquenta muito. A gente vai ver agora, né? Essas entradas aqui bem bosta. Bom, é isso, rapaziada. Já separei aqui tudo que a gente vai usar no vídeo. Bom, pelo menos eu espero que seja só isso, né? Se acabar não correndo imprevisto no caminho, né? Mas antes, precisa dar uma arrumada aqui na nossa bancada. Eu fui genial aqui agora, porque eu precisava de um monitor pra fazer a instalação dele, pra dar vídeo. Só que esse monitor que eu tenho aqui é o que eu iria usar, porque ele já tá no formato certo. Aí eu falei, verdade, né? Eu tenho cérebro, eu posso usar ele. É só virar esse daqui e usar esse. Então eu consigo usar o PC pra dar uma pesquisada, pra ver vídeo e tal. E esse daqui vai ficar no console.
Usei com 7K, Fire. Ai, foda. Consegui. I don't know about me. I don't know when you can see. I don't know. Foi o nosso primeiro passo, vai ser preparar o instalador do nosso sistema operacional da nossa placa. E para isso a gente vai precisar de um pendrive de 16 GB ou mais. Eu peguei aqui um tutorial de flash na BIOS do Dani Bastos. Vou deixar o link aí na descrição para vocês do GitHub. Vamos pegar nosso pendrive e plugar ele no PC. Aí beleza, colocou o pendrive no PC, aí você precisa formatar ele. Aí a gente pega aqui, ó, ele tá aqui, ó, entra aqui. Esse daqui é o pendrive. Aí o que a gente faz? Formata em FAT32. Aqui ó, FAT32, e eu vou colocar o nome dele de UEFI. Clica para iniciar, dá OK, e ele vai dar a formatação concluída aí, ó. Aí aqui você pode fechar, e ele já vai ficar aqui ó, bonitinho. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse link aqui para vocês, vai entrar nesse mod BIOS aqui ó, .zip, e vai baixar ele aqui. Eu já baixei, aí ele vem aqui o download. Beleza, baixou, aí vem aqui, extrai ele, extraiu, a gente vai escolher alguns arquivos daqui, que seria arquivos esse daqui não, provavelmente, porque é o PDF. Bom, vamos selecionar tudo esses daqui mesmo e ver se vai dar certo. Aí ó, passei todos os arquivos pra cá, agora é só a gente ejetar. Ejetou, arranca lá, remove aqui o pendrive. Bom, então é isso. E na teoria é pro nosso pendrive estar pronto. É com o pendrive que a gente vai instalar todo o sistema. Então agora a gente vai pra parte que eu acho mais da hora, que é montar tudo isso. Bom, então bora. Eu vou tentar instalar tudo aqui nessa mesinha minúscula e tomara que dê certo, né? Eu não queria que ela ficasse em contato direto com a madeira, aí eu coloquei uns 4 papelão ali assim, ó, só pra ela não ficar encostada aqui. E aqui na fonte eu separei o cabo de 24 pinos, que vai ser pra gente ligar ela. A gente vai usar o de 8 pinos, que não é o CPU, é o PCIe, tem que ser esse PCIe, e esse daqui é o conector para as fãs. É só esses 3 cabos que a gente vai usar. Aí eu vou colocar a pilha nela, que não vem por causa do transporte, né, dela vir lá da China. Tem que ser essa CR2032 de 3 volts. Aí para colocar a pilha é fácil, né? Vou dar uma limpadinha aqui e é só colocar ela virada com essa parte para baixo. Apertou, já era, ela entra de boa e tá aí. Agora vamos colocar o SSD nela. Pra colocar ele é bem fácil, ó, você vai colocar ele bem aqui em cima, ó. Tá vendo que tem essa voltinha aqui, ó? Então esse é o lado dele. Aí é só empurrar aqui, ó. Fez track, encaixou, ele vai ficar meio levantadinho mesmo, é normal. Aí você pega o seu parafusinho aqui, ó, que vem nele. A gente vem aqui, ó. Eita, pô, ele já veio com o parafuso e eu não vi. Oh, beleza. E o daqui é menor ainda e fodeu. Ó, eu tive que pegar 5 chaves diferentes pra colocar. Eu peguei chave até de consertar o celular, mano. Os caras pegou o pior parafuso, parafusou até o talo, fizeram assim. Ah, foda, mas deu certo aí, ó. Aí você só colocar aqui, ó, parafusar ele ali, entendeu? E já era. Eu vou colocar essas fãs uma na outra e conectar na fonte. Eu sei exatamente como que eu vou fazer isso? Não sei. Eu já vi esse tipo de encaixe alguma vez na minha vida? Não. Na verdade não tem como errar aqui, é muito fácil. É muito fácil. Aí eu vou colocar aqui em cima só para não fritar a bagaça toda. Como eu falei, não tá longe disso daqui ser o suficiente. É só para não perder a placa de tão quente que ela vai ficar, entendeu? Certo? Como é uma placa de mineração, então o que acontece? Eles colocam várias placas dessa, tudo uma do lado da outra, e aí o ar ele vai entrando por esse dissipador aqui lateral. Então o vento ele empurra para cá, o vento entra por aqui e sai pra cá, entendeu? Todas as coisas, que fica uma assim, ó, uma do lado da outra assim, entendeu? Aí o ar vai e vai embora. Por último, a gente vai conectar o cabo aqui, ó, PCIe, nessa entrada bem aqui, ó. E ele tem posição também, tá? Então vocês olharem aqui, ó, esse daqui, ó, tem que conectar com esse, que ele vai dar um encaixe de fecho. Bom, rapaziada, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o pendrive, o cabo do DisplayPort conectado no monitor ali e o cabo aqui do teclado que eu coloquei pra gente poder mexer nele. Eu tirei também o SSD porque aparentemente nessa parte todo mundo faz sem o SSD. Então eu prefiro fazer assim, eu não acho que vai ter tanto impacto assim, tá? Com SSD eu não, só acho que vai tipo meio que atrapalhar na hora de entrar no disco. Mas é isso. Aí eu também inverti as fãs pra dar exaustão. Eu coloquei aqui também no cabo de 24 pinos um clips pra fechar curto e ligar a fonte que vai ligar a placa. Bom, aparentemente tá tudo certo, então é só a gente fazer isso. Eu tô com meio medo disso daqui, mas eu não comprei o adaptador lá que você liga e desliga. Se vocês quiserem fazer isso, eu indico vocês a comprar esse negocinho, mas também assim é tranquilo. E bora ligar aqui agora, e a nossa meta é não queimar tudo. Bora ligar então. Ligou. Meu coração tá assim, ó. Uau, vambora. E eu trouxe também um ventilador pra dar um suporte ali, mas agora eu acho que não vai precisar.
Bom, vai ficar um pouco de barulho agora, porque eu liguei o ventilador para dar uma esfriada aqui, porque ela tava esquentando um pouquinho. E, bom, o que eu fiz aqui? Aqui nessa tela abriu nesse daqui, aí eu entrei no backup 0 e dei o comando dir para ver o que tinha aqui dentro. E é aqui mesmo que tá o nosso pendrive, ó, com todos os nossos arquivos lá que a gente copiou e colocou dentro do pendrive. A gente vai digitar o comando flash.msh, que é o mesmo que tá aqui, ó, e vai dar enter, e aí ele vai começar a processar. Aí aqui tá feito, ó. O que ele fez? Acho que ele reiniciou, aí deu tela preta aqui e tá pronto. Ele vai abrir de novo naquela parte que a gente tava. Aí, ó, abriu de novo. Mas não tem mais nada pra gente fazer aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl Alt Delete, vou desligar lá, vou tirar o pendrive. Agora, a gente precisa entrar na BIOS para fazer umas mudanças e instalar o sistema operacional, que vai ser o Basite. Vamos ter que ligar ela aqui de novo. Então, esperar ela ligar aqui, porque a gente tem que mexer em algumas configurações ali da BIOS. Primeiro aqui eu vou colocar certo a data e a hora. Perfeito. Vamos ver aqui no chipset. Vamos só ver que temperatura que ela tá aqui. CPU Configuration. Acho que tá 51 graus, né? É isso? Caramba, tá leve, hein? O ventilador aqui deu uma salvada absurda. Entrar aqui no chipset, nesse GFX dá Enter. Enter de novo aqui no GFX Configuration. E aqui nesse Integrated Graphics Controller, a gente vai colocar Force. Aqui nesse Uma Mode a gente vai deixar uma Specify e aqui 512. Beleza, vamos dar um F10 aqui agora então, que é salvar e sair. Você pode apertar o F10 ou você pode voltar e vir aqui, ó, no Save e Exit. Salvar a configuração e sair, sim. Agora a gente vai desligar aqui de novo. Com isso, o mod da BIOS está 100% completo. Agora, o que a gente precisa fazer para ela funcionar e rodar jogo? A gente vai instalar o sistema operacional. E o que a gente vai usar vai ser o Basite. Então, de novo, a gente vai fazer praticamente o mesmo processo que a gente fez com o pendrive aqui. Vamos colocar ali atrás e instalar o Basite nele. Para instalar o Basite, a gente vai entrar no site dele, primeiro aqui mesmo, basite.gg, e vamos usar também o Rufus para transformar o nosso pendrive em um pendrive botável. Mas antes, a gente precisa vir aqui formatar ele de novo para liberar, né? Não vai com essas coisas aqui. 32, beleza. Aqui já formatou, tá vazio. Agora a gente vai instalar o Basite. Beleza. Aqui a gente vai selecionar PC, desktop, a GPU é da AMD, e aqui qual área de trabalho você prefere. Aí tem essa opção KDE, que é tipo um SteamOS, que simula aí um SteamOS, um Windows 11, e esse Gnome aqui é tipo um Android. Vamos selecionar KDE e ele tá perguntando se a gente quer abrir no Game Mode, que seria tipo o Big Picture da Steam. Então a gente vai colocar sim e quer que abra direto no Big Picture, porque a gente quer que seja tipo um Steam Machine, e beleza. Aí a gente vai fazer o download aqui, né? Novos usuários, só clicar para baixar, e aí ele vai estar baixando aqui, tem 9.1 GB. Vamos esperar ele terminar de baixar aqui. Terminou de fazer o download aqui, ó. Beleza, aí você faz exatamente como eu tô fazendo aqui. Ele baixou aqui, ele baixou na pasta de downloads, né? Mas não tem problema. Aí nós vai fazer o que? Vai baixar essa versão portátil aqui do Rufus. Aqui, ó, já baixou. A gente clica para abrir, permite, beleza. Aqui, ó, ele já selecionou o pendrive, seleção de boot, disco, imagem ISO. Vamos selecionar aqui o Basite, nome. O nome vai ter que ser o FI mesmo, ele não tá deixando a gente alterar. Então vamos iniciar. Ok, aqui ele tá falando que ele vai formatar de novo, dá ok. Ele vai apagar tudo que tem dentro do pendrive e agora é só esperar. Beleza, terminou, deu pronto aqui, então vamos fechar e vamos confirmar aqui. Ó, como tem duas partições, quer dizer que deu certo. Então o que a gente vai fazer? Vai injetar, tira ali. Aí o que eu fiz aqui? Coloquei o SSD de volta, coloquei esse adaptador de rede, não são todos que funcionam, então vamos testar esse daqui, ver se dá certo. Se não der certo, a gente coloca um cabo de Ethernet. E pluguei também o pendrive aqui, que a gente tirou lá, pra gente fazer a instalação. Vamos ligar para poder fazer a instalação. Ó, que bonito, hein? Então aqui, ó, a gente vai clicar em Install Basite e ele tá inicializando. Agora a gente tem que passar por algumas configurações aqui. Vou já colocar aqui português do Brasil, claro. BNT Brasil, próximo, certo.
Aqui, o que ele vai fazer? Ele tá falando que ele vai remover todas as partições do disco que a gente selecionou aqui. Só se o SSD que você estiver usando já tiver coisa dentro dele. Aí ele vai tirar tudo e deixar só o basite, entendeu? Então, como o nosso SSD é novo, aí você pode deixar aplicado e dar um próximo. Aqui, não precisa. Esse habilitar conta root é pra, tipo, um usuário com mais acesso, entendeu? Deixa isso desmarcado, não mexe nisso, só dá próximo aqui mesmo. Steam Machine caseira do caos, para instalar. Eu estou exatamente nessa situação aqui agora, esperando a instalação. Tá demorando pra instalar ali, então eu vou ficar aqui de boa, só esperando, e aí já eu volto. Tá terminando, hein? Opa! E normalmente ele instala sozinho a Steam e já manda você pra lá, então eu não entendi aqui. Eu realmente não entendi muito bem. Beleza, eu acho que eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. Ele deve estar ainda pelo pendrive, então eu vou desligar, vou tirar o pendrive e ligar de novo pra ele ligar pelo SSD. Então, ó, vou vir aqui, clicar na logo do Basite, shutdown, vou desligar. Tá desligando aqui. Olha que trampo do caralho que tá aqui, mano. Desliguei na fonte, parou de correr. Removi o pendrive, agora eu vou ligar aqui pela fonte e esperar o sistema iniciar. Plim, plim, eita porra. Tá, já, meu filho. Top, top. Tem compatibilidade com tudo aí, ó. Welcome, Português of Brasil, horário de Brasil. Nice, porra. Agora tá instalando a Steam. Eu olhei pra trás, eu tava vendo o vídeo aqui na TV, eu olhei pra trás e o bagulho ficou preto. Eu vou iniciar a sessão aqui pelo QR Code, então tchau. Acabei de fazer o login pelo QR Code, é muito mais rápido, mano. Eu indico demais vocês instalar o SteamOS aí na Play Store. Instala e aí você faz o login pelo QR Code, que é mais fácil. Toma! Tá, pô, meio saturado aqui, do nada, hein? Olha, o bagulho tá saturadaço, que porra. Caralho, tá muito saturado. Eu vou instalar Cyberpunk. Pô, se bem que tá, nossa, tá lindão as imagens, cara. E vocês conseguem ter noção? Tipo assim, parece tá um pouco saturado, né? Mas, não sei. Não sei exatamente se tá ou não tá. Ó, agora arrumou, ó. Agora não tá mais saturado. Aí, ó, ficou saturado agora. Eita, cara. Ó, vou instalar o Cyberpunk aqui, já que nós vamos. Ó, eu não sei se eu tinha falado que, tipo, ele tava alternando entre muito saturado e sem saturação, meio apagado. E eu consegui arrumar isso daí, ó. Eu vim aqui nas configuração, exibição, e aqui embaixo, ó, tem ativar HDR. Tava ativado. Aí eu desabilitei ele, parou de alternar. Quando ele ficava tentando, tipo, ativar HDR, desativar HDR automaticamente. Aí eu desativei aqui e resolveu o problema. 96, ansioso aqui, hein? O objetivo vai ser zerar Cyberpunk nessa plaquinha aqui. Eu não vou fazer isso nesse vídeo agora, mas a gente vai deixar terminar de instalar aqui, né? Instalando, eu vou abrir pra ver se tá pegando tudo certinho. E ter a primeira experiência também com Cyberpunk, que eu nunca joguei esse jogo. E jogando na BC 250. Também a gente vai fazer overclock. Né, vai fazer bastante coisa no futuro, vai deixar ela mais bonita, colocar nos gabinetes e tal. E eu espero também que esse vídeo ajude vocês, né, já que eu mostrei tudo, eu mostrei todo o passo a passo que eu fiz aqui para poder rodar o jogo. Vamos ver, né, se afinal vai abrir o jogo e vai, tipo, rodar bem até. Bom, bora abrir o jogo aqui. E ela não tá esquentando muito aqui pelo que eu tô sentindo. Oxe, é assim, é? Que isso, hein? Tá liso. Que isso, tá top demais, hein? Bagulho bonito.